Recentemente eu vi uma cena em uma loja e eu achei interessante trazer esse vídeo aqui para a gente refletir um pouco sobre o que eu vi. O que eu tenho para te perguntar é por que nós estamos assim tendo um nível tão alto de desistências nos empregos? Será que essa geração não quer trabalhar? Será que eles não querem compromisso? Vem comigo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria que a gente refletisse sobre uma coisa: como as pessoas são inseridas nas vagas de emprego hoje. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho. Existem várias empresas diferentes, claro, a gente sabe, mas vamos combinar que a gente anda vendo umas coisas meio absurdas por aí, tá? O que seria isso? Esse funcionário que ele chega na empresa, esse funcionário novo que chega na empresa, tá? Como que ele é inserido dentro dessa empresa? Ele, nós temos funcionários preparados para colocar essa pessoa nova dentro da nossa empresa? Tem um gestor, né, para dar atenção para essa pessoa na forma como ele está sendo recebido dentro dessa empresa? Será que todas as empresas têm isso? E o funcionário, como é que ele está sendo treinado nesse momento? Ele tem um treinamento para a posição que ele vai tomar? Ele consegue entender? Existe uma ética ali nesse treinamento dele? Existe um estímulo para que ele faça o que ele tem que fazer? E aí o que acontece? A gente vê uma coisa bem complicada, que seria essas pessoas não ficando nos seus empregos, e a gente vê esse gestor gastando do seu bolso, gastando do seu tempo, muitas vezes, porque a gente sabe que para contratar uma pessoa não é barato, né? Então, o que acontece? A gente vê esse problema, né, das pessoas não ficarem e tal. Então, mas o que muitas vezes as pessoas pensam, tá? As pessoas muitas vezes elas se colocam do lado do gestor, que realmente é muito complicado você gastar, a pessoa não ficar. Só que eu te pergunto o seguinte: como é que é esse ambiente de trabalho sem esse gestor estar nele? Como são os colegas de trabalho que vão conviver ali com aquela pessoa? E principalmente quando esse gestor não está presente, ele sabe o que acontece dentro dessa empresa, ele sabe, depois que ele virou as costas, como esse novo funcionário é inserido. Porque vamos combinar aqui, as pessoas precisam de dinheiro. Eu, você, nós precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro, isso é lógico, tá? Mas, às vezes, as pessoas não querem se submeter a um ambiente tóxico, né? A um ambiente em que elas não são inseridas. Elas não querem ficar num lugar em que as pessoas não têm paciência nem para ensinar elas. Muitas vezes, a maneira que a função é passada para outra pessoa, por alguém que daqui a pouco tem experiência na função, mas não tem experiência em passar essa função para a pessoa, acaba com que esse funcionário se assuste, queira sair correndo. Sem contar que tanto você quanto eu, a gente sabe que tem muitas empresas em que a gente chega e as pessoas olham pra gente e falam assim: ah, vamos ver quanto tempo que tu vai durar, vamos ver quanto tempo, porque a outra foi uma semana, porque a outra foi 2 dias. Isso não é ético, isso não é legal de fazer. Eu já trabalhei em uma empresa, que não vem ao caso aqui, que tinha tudo para ser bom, mas algumas pessoas estragavam o ambiente. Existiam pessoas tão tóxicas, mas tão tóxicas, que você só tinha vontade de sair de lá correndo. E aí o que acontece? Você trabalha diretamente com essas pessoas tóxicas. Você não é a secretária dessas pessoas tóxicas e nem nada. Até porque o gestor, a pessoa que estava lá
acima dessas pessoas era uma pessoa legal, era uma pessoa boa. Mas o que acontecia quando esse gestor se afastava? Essas pessoas tóxicas queriam mandar e tocar o terror. Eu trabalhei em uma empresa que existia uma pessoa tão tóxica, mas tão tóxica, que quando ela me afetou, assim, isso, claro, eu era muito jovem, eu tinha, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos, e quando ela me afetou, assim, que ela me incomodou, e eu fiquei muito incomodada, e me afastei dali, fui para um outro ambiente, obviamente chorar, porque eu tinha 20 anos, eu nunca tinha trabalhado num ambiente assim, eu nunca tinha trabalhado em um ambiente de trabalho assim, uma empresa muito grande, muito importante, né? E eu tinha 20 anos, pelo amor de Deus, né? E a pessoa que me encheu o saco devia ter, na época, quase 50 anos. Mulher, tá? Que a gente sabe que também acontece muito isso. Muito isso. Tem muitas empresas em que entra uma menina, uma jovem de 20 e poucos anos, e algumas, não tô falando todas, mas algumas mulheres mais velhas tomam como a função infernizar a vida daquela menina. Agora, por quê? Nós sabemos ali inconscientemente por quê, né? Mas não é disso que a gente tá falando agora. A gente tá falando que muitas vezes é muito fácil a gente julgar e apontar o dedo e falar assim, porque não quer mais trabalhar, porque não sei o quê. Só que tu te imagina sendo inserido em um ambiente totalmente tóxico, em que as pessoas não têm vontade de te ensinar direito, em que as pessoas não falam contigo direito e elas têm raiva porque tu não aprende as coisas. Mas para um pouco e pensa, como assim? Como que eu vou saber fazer uma função se eu nunca fiz? Aquela pessoa, ela faz aquela função desde que ela nasceu, ela foi parida, ela já estava lá naquele computador fazendo aquela função. Não, alguém ensinou ela, caramba. Então, tipo, por que esse ego tão imenso, sabe? Gente, eu fui em uma loja agora, aí foi um pouquinho antes do Natal, eu acho, não sei. E eu vi uma coisa que me incomodou demais, que era de uma menina aprendendo, ela era o primeiro dia dela, ela até falou ali durante o atendimento pra mim e pra minha mãe, que era o primeiro dia dela. E a gente falou, não, tudo bem, tranquilo, a gente não tá com pressa. Só que, gente, as outras não tinham vontade nenhuma de ensinar ela. A ponto, assim, ó, de bufarem e revirarem os olhos. Porque a menina não sabia fazer o negócio, mas era o primeiro dia dela. Tu entende? Não tinha um gestor ali perto, que daqui a pouco deveria, ou sei lá, estava ocupado, não sei, mas deveria observar mais isso no primeiro dia. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem voltar ao ambiente de trabalho por conta dessa coisa tóxica, desses colegas de trabalho que não têm paciência e muitas vezes até debocham se a pessoa não sabe fazer alguma coisa. Só que eles deveriam passar isso, só que de forma leve. Gente, já trabalhei em lugares assim, ó, absurdos. Então, não vamos tapar aqui o sol com a peneira e ficar culpando essa nova geração, dizendo que eles não querem trabalhar, simplesmente porque eles não aceitam coisas que podem estragar a saúde mental deles. E eles estão certos. Se o ambiente não é bom, se as pessoas não são legais com você, se é uma coisa tóxica, tu vai ficar estragando a tua saúde mental? Ou é melhor daqui a pouco virar as costas, sair dali e tentar uma outra coisa? Eu mesma, eu já trabalhei em uma coisa bem mais simples, bem mais humilde na época em que eu estava procurando emprego, porque era um ambiente muito melhor. Era um ambiente muito melhor, eram pessoas muito mais legais, era um ambiente que eu me sentia melhor. E naquele momento, naquela fase, poxa, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Eu preferia ganhar menos e estar em um lugar em que as pessoas eram boas comigo, eram compreensivas, do que estar em um lugar em que o tempo inteiro era briga, era ficar te colocando pra baixo, era ficar tentando mandar em você sem ser a pessoa que manda em você realmente, né? Então,
muitas vezes a gente tem que prestar atenção nisso. E a gente, como que a gente é? Como que a gente tá sendo com aquela pessoa nova que chega no nosso trabalho? Será que a gente é legal? Será que a gente não para um pouco para pensar que aquilo ali pode ser muito importante para a pessoa pode estar precisando desse dinheiro e simplesmente eu fui uma colega de trabalho escrota que revirei os olhos quando ela pediu minha ajuda? Gente, eu achei aquilo, sabe? E elas ensinavam ela com uma má vontade, que sinceramente, hoje, talvez na idade dela, né, meus 20 e poucos anos, eu teria ficado ali mais um pouco, tentado, né? Mas hoje eu não me permitiria isso. Hoje, se eu tô num lugar, a pessoa não tá afim, não quer me ensinar, ou não quer que eu esteja lá naquele lugar, eu viro minhas costas e vou embora. Vamos embora então, porque não faz sentido. Desculpa eu estar aqui te incomodando, eu vou sair, sabe? Com licença. Porque é muito complicado. Imagina essa menina, ela precisa desse trabalho, com certeza. Imagina essa menina ter que, além do primeiro dia, que a gente sabe que não é fácil. Pode ser que você já trabalhou em inúmeros lugares, mas o primeiro dia não é fácil. A gente fica perdido, a gente não sabe onde é as coisas, a gente não sabe se senta com alguém para comer, se não senta. Ah, tudo bem se tu é aí uma prefeita nata que fala com todo mundo e não tem vergonha de nada, mas existem pessoas que têm, existem pessoas que não conseguem socializar como você, meu bem. Então, vamos tentar ser mais compreensivo com nossos novos colegas de trabalho. Esse assunto não tem nada a ver com o meu tema, não tem nada a ver com esse canal. Quer dizer, nada a ver também não, né? Vamos combinar que tem bastante a ver assim, porque a gente fala sobre comportamentos de pessoas, né? Hoje, com a idade que eu tô, com o estudo que eu tenho, eu sei que o que o outro faz pra mim diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Se ela tá revirando os olhos, sendo escrota, diz muito mais sobre ela. Se a pessoa não me recebeu bem na casa dela, me diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Entendeu? Só que a gente tem que saber também se retirar quando aquilo ali vai nos prejudicar. E eu bato palmas para essa geração saber se retirar de lugares que não fazem bem. Por quê? Porque ali na frente tem outro lugar que você pode ir, tem outro lugar que você pode tentar, que daqui a pouco as pessoas vão ser um pouco mais receptivas com você. Eu não tô dizendo que tem que ser tudo às mil maravilhas, porque emprego a gente se estressa, a gente se incomoda, é óbvio. Mas o mínimo de educação, eu acho que o mínimo de educação já seria muito bom. O mínimo de ética. Não fala pro teu colega de trabalho, ai, mais uma, quanto tempo tu vai durar? Quanto tempo? Ou fica debochando que coisas que eu não, isso aí eu não vivi, tá? Mas tem amigas minhas que já viveram, tem pacientes que já contaram, que estavam numa coisa nova, que estavam buscando algo novo, que precisavam daquilo ali, mas o ambiente estragou. Por quê? Por causa de pessoas tóxicas que provavelmente não fazem uma terapia sequer. E aí quem faz terapia é quem tem que lidar com isso, né? E ainda bem que a gente faz, porque senão a gente não ia nem saber lidar com esse tipo de gente, porque é bem complicado. E então essas minhas amigas aí e pacientes, elas já contaram coisas do tipo assim, tu chegar num lugar para trabalhar e daí tu não saber fazer alguma coisa, porque é óbvio, tu não conhece o ambiente, aquilo ali é tudo novo para ti, é teu primeiro dia. E elas contarem assim, tipo, de colegas debocharem entre si assim, sabe? Pois é, né, vamos ver, não sei o quê, quanto tempo dura, né, não sei o quê. E, gente, quase virei água. E olhando assim, se olhando e falando na frente da pessoa, sabe, gente? Ninguém é tapado, todo mundo tá vendo o que vocês estão falando da pessoa, sabe? A gente tem que ver, a gente gosta muito de dizer, né? Essa geração é emocionalmente frágil. Mas, gente, não é só isso. A gente tá vendo tanta coisa, tanta grosseria, que como que eles não vão ser emocionalmente frágil,
Se as pessoas, se um simples assim, eu não sei o que fazer aqui, eu aperto em qual botão, a pessoa já vem bufando, revirando os olhos e arrastando os pés porque não quer te ensinar. Então, se tu é gestor de alguma coisa, presta atenção. Como que é o ambiente de trabalho? Às vezes fica num entre sai de pessoas e ninguém para. Tenta ver a tua equipe. Como que a tua equipe é quando tu não tá presente, sabe? Porque a gente vê muito isso. Óbvio, a gente não tá falando aqui de lugares que, né, exigem muito e não pagam bem. A gente também não tá falando aqui de pessoas também que não querem de verdade trabalhar, que desistem porque simplesmente tem que fazer uma coisinha a mais ou tem que ser mais proativo, coisa assim. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de ambientes de trabalho tóxico. Aquela pessoa que tá ali, ela é nova, ela tá totalmente um peixe fora d'água. Então, cabe a gente ter um pouquinho mais de empatia e de compreensão e tratar esse colega um pouquinho melhor, sabe? Ser um pouquinho mais compreensivo porque ele tá começando. E todo mundo aqui, em algum momento, começou ou vai começar. Então, cabe a gente ter mais ética nesse sentido, principalmente dentro de uma empresa, né? A gente deveria, na verdade, ter ética na vida, mas muita gente não tem. E dentro de uma empresa, mais ainda, né? Mas eu acho que é isso, o vídeo já ficou bem longo, mas eu vi essa cena e eu achei interessante trazer para vocês, pra gente debater. E eu tenho certeza que vocês também já passaram coisas assim. Eu tenho certeza que vocês que são inscritos aqui no meu canal, que me assistem, são pessoas que não são esse tipo de pessoa, assim, que atormenta o colega novo. Eu tenho certeza que vocês também já passaram por alguma coisinha assim, eu aposto. Mas então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo.